ex-ministro da Fazenda do Brasil, diz em Farroupilha que eleições deste ano serão as mais importantes da história do Brasil. Maílson da Nóbrega projeta um segundo turno para presidente entre Geraldo Alckmin e um candidato do PT. O Almoçando com a Six desta quinta-feira contou com a participação do ex-ministro da Fazenda do Brasil, Maílson da Nóbrega. Ele veio palestrar no evento a convite da Grendene. O tema tratado foi sobre a situação atual da economia e o cenário político. Durante quase uma hora, Maílson da Nóbrega falou sobre a temática. Ele concentrou sua explanação a respeito da questão política. O ex-ministro da Economia do Brasil destacou as atribuições do próximo presidente da República. Maílson projeta um segundo turno eleitoral para a presidência da República entre Geraldo Alckmin e um candidato do PT. Para ele, Jair Bolsonaro é um fenômeno das redes sociais, mas incapaz de seguir os atributos de um presidente da República. O ex-ministro declara que as eleições deste ano serão as mais importantes da história do país. Na minha avaliação, estas serão as mais importantes eleições da história recente do país. Dela vai depender um futuro que pode ser brilhante ou um presente que pode ser desastroso, dependendo de quem seja o eleito. Quais são os riscos que esse processo eleitoral pode trazer? Eleger um presidente, eleger um candidato sem deter as atribuições, as habilidades que se requer de um chefe do governo no Brasil, que é governar sob o regime do presidencialismo de coalizão. Depende de uma ampla articulação de partidos, uma coalizão que envolve às vezes 10 ou mais partidos, ter a capacidade de articulação com o Congresso, saber operar o Congresso, saber como funciona, ter um encanto pessoal, a liderança, obter apoio da opinião pública para suas propostas de reforma. E tudo isso requer experiência, tempo de exercício da atividade política. Dificilmente um novato completamente inexperiente na arte de governar, na arte de conduzir um país complexo como o Brasil, dificilmente essa pessoa tem chance de ser bem-sucedida. A economia vai melhorando aos pouquinhos, mas vai depender muito desse cenário também, diretamente. Sem dúvida alguma. Eu diria que o Brasil pode começar a crescer já algo como 3% no próximo ano, se a eleição for de um candidato percebido pelos mercados como capaz de empreender um processo de reforma que restabeleça a capacidade do Brasil de crescer e que tire o país da rota do desastre da insolvência fiscal. É fundamental deter as condições para fazer uma reforma da Previdência que permita dar uma visualização de futuro para quem tem que tomar decisões sobre o Brasil, de que o país vai, em algum momento dos próximos anos, estabilizar a relação entre a dívida e o PIB, que é o principal indicador de solvência do setor público, e em algum momento no futuro começar a declinar. Bolsonaro e Alckmin são os nomes que o senhor trabalha aí para ser novo presidente? Eu diria que o Bolsonaro é um candidato que está sendo preferido por uma parcela expressiva da sociedade brasileira. Ele é um fenômeno de redes sociais, mas o Bolsonaro não teria, a meu ver, esses atributos para liderar o país de forma bem-sucedida, né? Eu acho até que ele corre o risco de se esvaziar durante a campanha e não chegar ao segundo turno. Eu diria que hoje o candidato mais viável, se você considerar que as eleições serão conduzidas com base em estruturas e tradições que estiveram presentes nas eleições passadas, em que serão importantes tempo de rádio, tempo de TV, aliança, programa, a capacidade de conquistar o público, eu acho que pode estar caminhando para uma eleição em que o Alckmin será o candidato mais competitivo. Provavelmente estará no segundo turno com um candidato do PT. A minha hipótese é de que, se valerem as condições estruturais que tiveram presente no passado, e se considerar que o presidente Lula continuará sendo um ator relevante nessas eleições, mesmo que prisioneiro, né, ele terá uma capacidade de transmitir o seu prestígio para um candidato do partido. Provavelmente será o Fernando Haddad ou o Jacques Wagner, são especulações mais frequentes. Esse candidato do PT tenderia a estar
no segundo turno. Então nós teríamos novamente a repetição da polarização PT-PSDB que tem caracterizado o processo eleitoral brasileiro desde 1994. Que medida o próximo presidente deverá adotar de imediato para tirar o Brasil dessa situação? Eu diria, em primeiro lugar, conquistar o país para uma agenda de reformas, conquistar uma aliança comprometida com essas ideias. Eu diria que a prioridade número 1 é a Previdência. Sem reforma da Previdência, o Brasil não tem futuro. A Previdência é completamente sustentável. A Previdência, este ano, já vai ter um déficit de 4% do PIB, que é simplesmente mais do dobro do que o Brasil investe em infraestrutura. Sem a reforma da Previdência, o Brasil caminharia para a insolvência fiscal. Isto é, o governo ficaria impossibilitado de pagar sua dívida em condições normais e o faria através de um processo inflacionário. Então, sem a reforma da Previdência, o Brasil pode caminhar para uma situação que os economistas denominam de dominância fiscal, aquela em que o Banco Central perde a capacidade de assegurar a estabilidade da moeda, porque o cenário macroeconômico gira em torno da insolvência fiscal.